Porque pensa comigo, se você quer viver uma vida e você não consegue viver essa vida, você até vê outras pessoas vivendo, mas você mesmo não vive, mas você quer. Então significa que o querer não é poder, significa que você não está no comando, que você não é senhor absoluto da sua vida. Aquela passagem, como por exemplo, tudo eu posso nele que me fortalece, não se encaixa em você, não funciona para você, não está funcionando para você. Tudo eu posso nele que me fortalece, tudo é possível ao que crê. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta vida, deste mundo, desta terra. Então, mesmo sendo palavras de Deus que não volta vazia, mas no tocante à sua vida, elas não estão servindo para você. E a explicação para isso são suas crenças. Por quê? Porque nós somos pura energia. Eu usei o exemplo ontem, vou repetir, para que você possa compreender. Imagine uma geleira. Aquela geleira, obviamente, se ela estiver afastada de um meio poluente, obviamente você sabe que a geleira é branca, porque o gelo é branco, porque a geleira é feita da água e do vapor. Mas se porventura aquela geleira, ela está perto de uma fábrica que que joga na atmosfera muito gás poluente, aquela fumaça negra, então obviamente tanto o ar como as águas ficarão poluídas e alterarão o seu estado cristalino, alterarão a sua cor. Então, a partir ou dependendo de como o ar do qual o gelo é feito e da água que está poluída, obviamente que se criar gelo ali, o gelo cria também poluído, altera a sua cor. Isso é compreensível, isso é natural. Da mesma maneira, quando nós queremos viver uma realidade, mesmo quando nós já despertamos para ela, mesmo quando nós acreditamos nela, mas nós não vivemos, mesmo nós querendo, é porque crenças limitantes, que crenças é nada mais, nada menos que energia oposta que está repelindo. Então, como a energia é mais poderosa do que a nossa força natural, é quando nós lutamos e não conseguimos. E é aqui que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Por isso que é importante, se você ainda não viu o vídeo do qual estou me referindo, as 20 crenças limitantes, 20 energias, ou 20 obstáculos que estão opositando aos seus ideais. Você tem que desconstruir, desfazer aquelas crenças, aí você vai ver que você consegue as coisas com mais facilidade. Então, compreendendo essa questão, essa comparação que nós estamos fazendo com o gelo. Assim como a geleira, do exemplo que nós estamos usando, as nossas crenças, durante as nossas formações, aquele período que você ainda não tinha fechado com uma crença positiva, você ainda não tinha um conceito definido, nós estávamos em formações, e isso obviamente aconteceu nos primeiros anos de nossas vidas, quando nós estávamos ainda desenvolvendo e tendo noção de mundo. Então, como a maioria de nós, as nossas crenças foi formado por crenças de dificuldades, que é muito difícil você ser uma pessoa na vida. Muitas vezes, infelizmente, muitos ouviram dos seus pais, dos seus formadores: você nunca vai conseguir ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir ser igual fulano, você sempre está olhando para a pessoa mais bem sucedida que você e se colocando por baixo. Então, cada uma dessas crenças, desse conceito de mundo, se tornaram barreira hoje. Então, são essas barreiras que estão formadas em você. Por quê? Eu vou usar a imagem de Deus para que você possa entender do que nós estamos falando. Acredito que vai ajudar você. Quem é Deus? Deus é a energia viva, aonde está o poder, aonde está a imortalidade, a maior força do universo. E Deus, a inteligência, Deus, que se revela na palavra dele na Bíblia como nosso Pai,
ele é o Criador e que mantém as leis que regem o universo em equilíbrio. E esse mesmo Deus nos fez para refletir aquilo que nós cremos. Por isso que nós somos igual a um espelho. Você coloca uma imagem no espelho, a imagem só reflete compatível com o que está diante do espelho. Assim somos nós. Então, Deus, além de ser a energia viva, a célula mãe, o Pai amoroso, o éter, a substância morfa, o cosmos, então essa força que está em todos os lugares, ele é imortal, ele é poderoso, ele é grande, ele é perfeito, porque na sua consciência de si próprio, no seu eu sou, não existe perturbação, não existe fraqueza, não existe pobreza, não existe tristeza, não existe medo, não existe insegurança, não existe um complexo de inferioridade. Por isso ele, Deus, é quem ele é, o Todo-Poderoso. Então a ausência disto é, ele é vida perfeita, ele é paz perfeita, minha paz eu vos dou, ele é a essência do poder, ele é a saúde perfeita, ele é a riqueza insondável, que não tem como ser medida, ele é tudo isso. Então, ao nascermos, se nós tivéssemos apenas esse lado positivo, esse polo positivo, esta verdade, que é Deus, que é a vida, na medida que nós fisicamente, que fomos formados dessa essência, ao crescer no meio dessa essência, essa essência seria familiar para nós e nós seríamos familiar para essa essência. Então, na medida que nós começássemos a ouvir palavras de vida, aquela palavra de vida que a princípio nós ouvimos, é que formaria nossa célula, que formaria nossos tecidos, que formaria nossos corpos, que formaria nossa consciência. E os nossos tecidos, nossa célula, formado da essência de Deus, que é a vida, que é poder, que é riqueza, nós teríamos a essência, porque todas as coisas que têm um corpo físico, que hoje é elemento, a sua origem, a sua sustentação está no invisível, no espírito. Então, se nós só ouvimos a respeito da vida, a respeito da posição em que Deus nos colocou por cima e não por baixo, semelhante a Ele, e que assim como Ele nos criou, segundo a Bíblia, Ele pensou em nós antes que nós existíssemos. Depois, Ele criou as coisas para nos proporcionar a vida física, uma vida maravilhosa. E no tocante a nós, Ele nos fez, Ele soprou em nossas narinas, então significa que nós saímos de Deus. E Ele formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então nós, ao ouvirmos tudo isto, além de aquilo que nós ouvimos, ser saúde, ser paz, ser vida, ser riqueza, daqui a pouco está transformado em nossos tecidos, nossos corpos, e que claramente por tudo isso ser saudável, nossos corpos seria saudável, a nossa consciência também seria estável. Nós conhecíamos a harmonia, a paz, a felicidade, a minha paz eu vos dou como Jesus. Por quê? Porque nas palavras que nós ouvimos, não tinha nenhuma palavra que nos ameaçássemos, que nos tirasse da essência da paz, da essência da harmonia. E na medida que a nossa consciência, em contato com o Todo-Poderoso, que é assim que nós somos separados de Deus. É uma das coisas que eu tenho falado bastante, que muda a sua vida. Você deve entender que Deus está lá no mar, Ele criou o mar, e dado o mar Ele criou os peixes para nos proporcionar o alimento e a água para nossos corpos, depende da água. Ele está em cima das alturas, como disse Davi, aonde eu me esconderei do teu espírito? Mas você tem que entender que essa parte de Deus que está lá no mar não serve para você. A parte de Deus que está lá em cima nas alturas, por Ele ser onisciente e onipresente, lá não serve para você. Assim como um alimento fora de você não serve para você, uma água fora de você não serve para você. O alimento que vai te servir é o alimento que está dentro de você, que está nutrindo
o seu corpo, a água e todas as demais coisas, isso aí para você, a parte que está dentro de você, assim é Deus. Você, ao ter essa consciência, que você está ligado ao todo, mas você encontra Deus aqui dentro, como Jesus disse para a mulher samaritana. Uma vez questionado, mas os judeus dizem que nós encontramos Deus ali em Jerusalém, já nossos pais dizem que nós encontramos lá no Monte Gerizim. Jesus disse, mulher, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus estava dizendo, mulher, a parte que se assemelha a Deus está dentro de você. E o teu corpo físico fora é sustentado por essa essência. Então Deus está dentro de você. E você adora Deus tendo consciência que você é um com o Pai. E assim como o Pai é o Criador, você cria. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você, estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você, estava perdido, mas estou de volta.